Então vamos lá, que hoje eu vou falar sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam. É um assunto que é muito polêmico, as pessoas costumam me perguntar demais sobre isso, que é como escrever sem ter tempo. Porque quantas pessoas já me falaram, já cansei de ouvir as pessoas me falando que querem escrever seus livros, mas muitas vezes não tem tempo para escrever, não conseguem dedicar o tempo que elas querem para escrever seus livros. Às vezes tem tanto compromisso, está tão atarefado de um monte de coisa que não consegue tirar tempo para escrever. Então, você pode estar com esse problema também, se você está passando por isso, você pode sentir que não consegue evoluir na sua escrita. Às vezes você pode sentir que não está conseguindo evoluir porque não está tendo tempo para escrever, para praticar, para se dedicar à sua escrita. Então, se você está sentindo que está com dificuldade de evoluir na sua escrita por causa dessa falta de tempo, ou sente que não está conseguindo nem administrar tudo que você tem para fazer por causa dessa falta de tempo, às vezes pode estar até travando a sua criatividade, bloqueando algumas ideias por causa da falta de tempo. Então, essa falta de tempo prejudica várias coisas. É um efeito em cadeia. Então, você pode estar com vários problemas sem você saber que são determinados por causa da falta de tempo. E muitas vezes é porque você não sabe como administrar esse tempo que você tem. Às vezes a gente tem tanto compromisso no dia a dia, tanta correria, que às vezes a gente não consegue parar nem um segundo para pensar que está escrevendo um livro. Porque sim, a gente faz coisas que são muito importantes, a gente não pode deixar de priorizar para escrever, ok, mas a gente tem que descobrir essa forma. Quando eu descobri essa forma de escrever, mesmo na correria do dia a dia, mesmo tendo milhares de compromissos, fez muita diferença na minha escrita. Isso impactou muito na minha escrita. E eu comecei a perceber que eu fui evoluindo na escrita. E é isso que você tem que fazer também. Eu vou te mostrar aqui como você pode fazer para ter tempo para escrever, arranjar tempo mesmo diante de tudo isso que você faz, mesmo nessa correria do dia a dia. Eu vou te mostrar o que fazer para escrever sem ter tempo para isso. E teve uma época da minha vida que eu tinha compromisso todo dia. Eu chegava, eu tinha aula todo dia da semana, eu saía 7, voltava para casa 6 horas da tarde, toda cansada, e muitas vezes eu não conseguia escrever, eu não tinha muito tempo para escrever naquele momento. E aí, quando eu descobri essa forma de administrar melhor o meu tempo, para eu também conseguir escrever, além de tudo que eu já fazia, eu comecei a evoluir muito na escrita. E você pode estar querendo que seu dia tenha mais horas, porque você ainda não conhecia a solução para escrever sem ter tempo, que é uma solução poderosa que eu vou te apresentar aqui agora. E mesmo que você diga, Marina, mas eu tenho muitos compromissos, eu saio de casa às 7 horas da noite, volto às 7 horas da manhã, volto às 9, não tenho tempo para nada. Tá, mas mesmo que você não tenha tempo nem para respirar, se eu que ia na escola de 7 da manhã, voltava às 6, ainda fazia 2 esportes, eu ia fazer um monte de coisa ainda no meio da semana, fazia aula de música, um monte de coisa. Eu nem sei como é que eu dava conta, mas aí eu descobri essa forma de administrar esse meu tempo para conseguir também escrever. Eu consegui escrever, foram 3 livros nessa época, porque depois os meus compromissos foram reduzindo um pouco, mas nessa época em que eu fazia tudo isso, eu escrevi 3 livros. Então dá sim, é possível você escrever um livro mesmo na correria do dia a dia, mesmo com tudo que você faz, é possível e eu vou te mostrar como aqui. Então fica comigo até o final para você saber como fazer isso. Então vamos lá. Mesmo que você pense que não tem tempo para escrever, você é capaz de escrever e publicar seu livro de ficção. Eu descobri como fazer isso e eu vou te mostrar isso agora. Você pode pensar que escrever bem não é para você, que você já está travado nas ideias mesmo, que está faltando criatividade, estão faltando ideias. Mas eu vou te mostrar com algumas dicas simples como você pode fazer isso. A falta de tempo, na verdade, é a falta de administração do tempo que você tem. É a falta de organização dos seus compromissos e prioridades. Então, quando você pensa nas milhares de coisas que você tem que fazer, quando você pensa em tudo aquilo, você tem milhares de compromissos. Na hora que você pensa em tudo de uma vez só, bate aquele desespero mesmo, desesperador. E aí você percebe que falta uma coisa para tudo ficar mais claro na sua mente. Falta só organização. Uma coisa que transformou a minha vida quando eu descobri isso é a organização. Eu costumo me organizar da seguinte forma. Eu crio uma lista de tarefas de tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Todos os meus compromissos. Eu crio uma lista. Coloco um quadradinho do lado na minha lista.
Toda vez que eu vou fazendo, eu vou ticando aquilo e vou dando como feito, vou dando como concluído. E quando eu vejo aquilo, fica muito mais organizado. Agora, quando eu penso em tudo que eu tenho que fazer, em todos os meus compromissos e não me organizo, eu não vou ter tempo para nada. Fala para mim, quantas vezes você já ficou assim, passou o final de semana, tem um final de semana de folga, ou então o feriado, você não tinha nada para fazer. E aí você falou assim, vou aproveitar esse feriado para colocar minhas coisas em dia. E aí você não deu conta. Tinha tanto tempo livre que você não conseguiu fazer foi nada. Então, o negócio aqui é a falta de organização mesmo, a falta de administração do tempo. Então, mesmo que você não tenha tempo, você consegue administrar, você consegue criar esse tempo para você usar para escrever também. E até quando a gente está com muito tempo livre, às vezes bate aquela sensação assim de que parece que não vai conseguir fazer nada. Tem tanto tempo livre que parece que tem tempo sobrando e também não escreve. Aí pensa em fazer várias outras coisas e nunca que prioriza a escrita, e aí faz tudo menos escrever. Então você precisa, em primeiro lugar, para agora tudo que você está fazendo e começa a se planejar, organizar sua vida. Organiza sua vida, primeira coisa. Organiza, cria essa lista. Tem vários vídeos lá no meu canal que eu já ensinei também de como fazer organização em Planner. Se você não usa Planner, passe a usar Planner para se organizar, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Mas agora não é o foco dessa live de hoje, que eu vou falar como escrever sem ter tempo. A organização é só um ponto extremamente importante por trás disso. Então, se você está com esse problema de falta de organização, então o primeiro passo é resolver isso. O primeiro passo é você começar a organizar todos os seus compromissos, tudo que você tem que fazer no dia, senão de fato você não vai dar conta, não vai conseguir arrumar esse tempo para você escrever. Então, quando você pensa, por exemplo, quando você vai no mercado, quando você vai no mercado, você faz uma lista de compras. Sem essa lista de compras, você simplesmente, vou lembrar na hora, quando eu estiver no mercado, o que eu tenho que comprar. Você não vai lembrar, muita coisa você vai deixar passar. Por mais que você lembre de algumas coisas, sempre tem aquela coisinha que na lista na sua cabeça você acaba esquecendo. Por isso a gente faz listas, para se organizar e para lembrar o que tem que fazer. Então, quando você coloca todos os seus compromissos do dia numa lista e você organiza tudo que você tem que fazer, você organiza quais são as suas prioridades naquele dia, você em algum momento daquela lista ali, você tem que colocar como uma das suas prioridades escrever também. Escrever é muito importante. Você está aqui assumindo um compromisso com o seu livro, estando aqui fazendo parte, participando dessa série de aquecimento para a jornada do escritor independente, você está aqui assumindo um compromisso de escrever e publicar seu livro de ficção. Então, se você está comprometido de verdade, você vai colocar também a sua escrita, você vai começar a priorizar a sua escrita. Senão você não vai conseguir escrever. Você realmente não vai conseguir evoluir e não vai conseguir descobrir, arranjar um tempo para escrever. Então, a primeira coisa é essa organização que você tem que fazer. Me fala aí nos comentários quem que está passando por esse problema de falta de tempo para escrever, que eu vou ler aqui os comentários. Quem está passando por esse problema de falta de tempo, escreve eu. Só escreve eu no comentário, de falta de tempo para escrever. Que eu sei que é um problema que muita gente passa, eu já passei por isso, mas o segredo mesmo, quando eu descobri essa coisa da organização, fez toda a diferença. Então, essa é só um ponto extremamente importante que eu fiz questão de falar aqui para você, porque é muito importante que você, em primeiro lugar, para você ter tempo para escrever, você organizar tudo que você tem que fazer. No final, eu vou falar aqui para você 5 dicas que me ajudaram a escrever sem ter tempo. Coisas que eu fiz que mesmo sem eu ter tempo, com milhares de compromissos na minha vida, eu consegui escrever o meu livro assim mesmo. Então eu vou te falar, então fica até o final aqui comigo para você pegar essas 5 dicas que eu vou te dar. Como eu disse, quando eu comecei a escrever, eu tinha muitos compromissos, muitos. Eu fazia muita coisa, eu estudava de segunda a sexta, eu não tinha tempo nem para respirar mesmo. Eu entrava na escola às 7 horas da manhã e chegava em casa só às 6 da noite, porque eu fazia 2 esportes, 2 instrumentos diferentes. Então, a minha vida era uma loucura naquela época. Mas aí, quando o tempo foi passando, minha carga horária na escola reduziu, aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila com isso. Aí eu parei de fazer um instrumento, porque no ensino médio, gente, foi loucura. No ensino médio, a carga horária é uma doideira, um negócio enorme, uma carga horária que eu não tinha tempo nem para respirar, nem para fazer as outras coisas normais que eu fazia. E aí,
quando eu tive que aplicar as mesmas técnicas de organização do tempo para eu conseguir escrever nos 2 períodos. Porque mesmo quando me aliviou de alguns compromissos, a carga horária aumentou de outro, então não adiantou nada. Mas aí eu comecei a me organizar e descobri essa forma de organizar o meu tempo para eu conseguir também escrever enquanto eu fazia os outros compromissos. Tinha que ter uma forma. Eu não poderia ficar só, não poderia deixar meu livro de lado. Porque escrever livros para mim é uma coisa assim, não é mais que um hobby, é uma paixão, é uma missão de vida. Então eu não podia deixar de escrever. Eu não podia deixar que todas as coisas que eu tinha que fazer engolissem a minha escrita. Estava começando a ficar até meio triste assim de não estar escrevendo. Então, quando eu comecei a aplicar essas técnicas de organização do tempo para eu conseguir escrever meus livros, tanto eu evoluí na escrita, eu comecei a escrever melhor, mais rápido. Eu passei de livros que eu escrevia há pouco, teve uma época que eu escrevia só no final de semana. E aí eu escrevia livros assim, quase um ano que eu levava para escrever. Quando eu passei a escrever todos os dias, eu consegui escrever um livro em um mês. O livro que eu levei quase um ano foi, no caso, Os 4 Elementos, e o que eu levei em um mês foi O Herói Obscuro. É um nível de evolução assim gigantesco, porque eu passei a escrever todos os dias. Quando eu escrevi Os 4 Elementos, eu escrevia só no final de semana. Eu escrevi o livro assim mesmo, porque todo final de semana eu tinha lá como compromisso escrever meu livro, até eu não aguentar mais. Mas quando eu escrevi todos os dias, o livro saiu em um mês. Então aí tinha alguma coisa. E aí eu comecei a descobrir a importância de escrever todos os dias. Como é importante ter esse hábito da escrita. Muita gente acha que não está evoluindo, que não consegue escrever melhor, acha que não está escrevendo bem. Mas aí eu pergunto para ela se ela está escrevendo todo dia, e ela fala que não está. Não tem esse hábito da escrita. E sem o hábito da escrita, você reduz até um pouco da sua criatividade. Quando você escreve todos os dias um pouco, você aumenta a sua criatividade, você fortalece o seu cérebro, a parte criativa do seu cérebro. Você consegue escrever histórias cada vez melhores, com cada vez mais facilidade. Então, você arranjar um tempinho para escrever um pouco todos os dias é muito importante, é extremamente importante. Se você ainda não está fazendo isso e acha que não está conseguindo evoluir, que está travado, que está sem ideia, com certeza essa falta de tempo ou a falta de priorização da escrita é uma coisa que está fazendo você não evoluir e travar e não ter ideia e não conseguir ir para frente com a sua história. Tem gente que começa, daí para, e aí não sabe como continuar. Aí você faz o quê? Quando acaba as ideias, você para de escrever. Aí fica um tempão, um longo tempo, um período enorme sem pegar no seu livro. Você nunca vai sair daí, você nunca vai evoluir se você fizer isso. Nunca faça isso. Se parar de escrever, não faça isso. Você precisa ter esse hábito da escrita, escrever um pouquinho todos os dias, e mesmo que você me diga que não tem tempo para escrever todos os dias, eu vou te dar aqui 5 dicas, 5 formas de você escrever um pouco todos os dias. Porque é muito importante isso. Às vezes, muita gente não sabe a importância que tem esse hábito da escrita. E eu estou te dizendo aqui por experiência própria. Eu tenho certeza que quando você começar a escrever um pouco todos os dias, você vai evoluir muito. Você vai começar a escrever histórias cada vez melhores. Você vai começar a ter novas ideias de onde você nem imaginava que poderiam sair. Ideias que você vai olhar para si mesmo e vai falar: meu Deus, como eu consegui pensar nisso? Mas enquanto você não criar esse hábito da escrita, arrumando esse tempo, como escrever sem ter tempo, eu vou te falar aqui agora 5 formas de você escrever sem ter tempo, porque é possível. Eu consegui fazer isso. É exatamente por eu ter passado por isso que eu posso te dizer. Eu vou te ajudar aqui com essas 5 formas para você também conseguir escrever sem ter tempo, para você também conseguir ter esse hábito da escrita, desenvolver esse hábito da escrita que é tão importante. Mas aí as pessoas não conseguem desenvolver porque não tem um tempo. E esse tempo é relativo. A falta de tempo é totalmente relativa. E eu vou te dizer aqui agora, você não precisa se preocupar mais. A primeira coisa é a organização. Quando você se organiza, você vai arrumar esse tempo. E uma das dicas aqui que eu já vou te dar vai ser exatamente sobre isso. Então fica aqui comigo até o final para você pegar todas as dicas e não perder nada, porque tudo isso que eu vou te dizer vai ser muito importante. Eu vou deixar para responder algumas perguntas no final. Então vamos lá.
Vamos começar. Eu vou falar aqui para você 5 formas de você ter tempo para escrever, ou de escrever sem ter tempo, porque como esse tempo é extremamente relativo, então não vamos dizer que você não tem tempo. Você já vai começar mudando esse pensamento. Você vai dizer para você mesmo, eu tenho tempo, mas preciso organizar o tempo que eu tenho. Então é a primeira coisa, organização, extremamente importante. Agora, você tem que estabelecer, a primeira coisa, estabeleça a escrita como um compromisso fixo na sua agenda. Assim como ir para o trabalho todos os dias no horário tal, voltar no horário tal, pronto, você vai ter também um dia, todos os dias, no horário tal até o horário tal, você vai escrever. Você tem que colocar na sua agenda, marcar um horário na sua agenda, um horário que você não vai pular, é uma coisa importante. Você tem que ver a sua escrita como uma prioridade. Se você não vê a sua escrita como um dos compromissos importantes que você tem, você vai deixar todo o resto das coisas que você faz engolir a escrita. Você nunca vai priorizar a escrita. Aí fica difícil mesmo. Se você nunca prioriza, você nunca vai fazer. Porque a gente tem muito compromisso, a gente faz muita coisa, tem muitas coisas que são importantes. Mas se você faz tudo que é importante e deixa a escrita de lado, então a escrita não é importante para você, você não está achando que escrever um livro é importante. Então você não está comprometido. Você não está 100% comprometido com a sua história. Se você está aqui, eu quero que você esteja aqui comigo comprometido. Então, você é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai considerar a escrita um compromisso importante na sua agenda. Você vai colocar lá todos os dias, se você usa planner, se usa agenda, não sei, da forma como você se organiza. Mas você vai colocar lá todos os dias, num horário específico, pode até variar. Se você, na segunda, se tem mais disponibilidade de noite, bota um horário de noite. Pelo menos 1 hora, 30 minutos, 10 minutos. Se você não tem muito tempo, não tem 1 hora livre para ficar lá escrevendo, escreve 10 minutos, só 10 minutinhos. Mas não deixa de escrever todos os dias. Porque é muito importante esse hábito da escrita. Então, para você conseguir escrever todos os dias, anota lá na sua agenda um horário fixo, todos os dias, para você começar a escrever. Aí sim, você vai começar a levar a sério. Você vai realmente estar comprometido com a sua história, estar comprometido com a escrita e publicação do seu livro de ficção. É isso que eu quero aqui. Eu quero que você esteja 100% comprometido com o seu livro, porque senão você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir destravar. Então vamos lá. Essa foi a primeira super dica que eu estou te dando aqui para você conseguir escrever sem ter tempo, porque não tem essa de não ter tempo, você tem tempo. Então, é isso que você vai fazer em primeiro lugar. Agora, a segunda coisa é, se você realmente está comprometido, nada custa você acordar de 10, 15 a 30 minutos mais cedo para escrever. Você já acorda, faz uns alongamentos lá para você dar uma acordada, joga uma água fria no rosto, não precisa ser nem fria, toma um banho, renova a energia, e aí senta para escrever. Não custa nada acordar de 10, 15 a 30 minutos mais cedo. Se você conseguir acordar 1 hora mais cedo, maravilha. Mas assim, não vai te matar acordar 15 minutos mais cedo para escrever um pouquinho. Então, se eu estou te falando que você pode escrever só 10 minutinhos por dia, não custa nada acordar 10 minutinhos mais cedo para escrever. Se o problema é falta de tempo no resto do dia, então acorda 10 minutos mais cedo. Acorda 30 minutos mais cedo, o quanto você se sentir confortável e quiser, mas isso aqui é para quem está comprometido, para quem realmente está querendo escrever e publicar seu livro de ficção. Então, se você está comprometido, estou te oferecendo aqui várias formas de você conseguir arrumar tempo para escrever. Porque não tem essa de falta de tempo. Você tem tempo. Então, uma dessas formas, além de você priorizar essa escrita, quando você de fato tem um tempo livre ali no meio dos seus compromissos, você também pode acordar um pouco mais cedo. Não custa nada. Então, o que você tem a perder com isso? Nada. Ou então, talvez, é dormir um pouco mais tarde. Tem gente que dorme tarde já, então por que você não vai dormir meia hora mais tarde, 10 minutos mais tarde? Fica escrevendo. Tem gente que gosta de escrever de noite. Ou então acorda mais cedo ou dorme mais tarde para escrever um pouquinho. Porque aqui é uma parada de comprometimento. Então, escolhe aí o que você acha mais confortável, acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Então, você escolhe, pode escolher. Lembrando, essa é uma das formas, é a segunda, é apenas a segunda forma de você escrever, arrumar tempo para você escrever seu livro. Então, o que você acha de acordar uns minutinhos mais cedo? Inclusive, quando você acorda mais cedo,
O nosso inconsciente ele está um pouco mais ativo, porque a gente está ali no sono, meio sonolento, então a gente ainda está com o nosso inconsciente ativo. E é do nosso inconsciente que vem a maior parte das nossas ideias. As grandes ideias que a gente tem para escrever vêm lá do inconsciente. E quando a gente acaba de acordar, a gente está ainda com o inconsciente mais ou menos ativo. Então, muitas vezes, você pode acessar até ideias que você nem pensaria na correria do dia a dia. Às vezes, a gente faz tanta coisa ao longo do dia que não sobra espaço para a criatividade entrar. A gente bloqueia, né? A gente sufoca a imaginação com todas as preocupações e problemas e tudo que a gente faz na correria do dia a dia. A gente não tem tempo para pensar em ideia para escrever, não tem tempo de pensar em livro. Aí, quando você acorda mais cedo, você consegue acessar essas ideias que estão aí presas dentro da sua cabeça, que você sufoca elas toda vez que você tem algum compromisso, tem algum problema, alguma preocupação enchendo a sua cabeça. Aí você não consegue dar espaço para a sua imaginação fluir. Você ocupa todo o espaço da sua mente com preocupação e problema. Então, quando você acorda um pouquinho mais cedo para escrever, uns 10 a 15 minutinhos, você consegue, assim, ainda livre de problemas na sua cabeça, senta ali, escreve um pouquinho, vê o que surge. Ali, aquela mentalidade de sono, que você acabou de sair de um sonho incrível que você acabou de ter. E quem sabe você pode até se inspirar no sonho que você teve para escrever alguma coisa. Tem gente que escreve coisa que sonhou e vira livro. Tudo bem, se você quiser fazer isso, mas é uma outra forma de você ter até novas ideias, de você poder acessar ideias, que você simplesmente sufoca elas com a correria do dia a dia, não consegue pensar nelas com tudo que a gente faz, né? Agora, uma coisa extremamente importante que pode te ajudar também é você sempre anotar as suas ideias. O que eu quero dizer com isso? Se você está me dizendo que eu não consigo ter ideias por causa da correria do dia a dia, o que eu faço com isso? Vamos supor que você está lá na fila do pão ou na fila do banco, fazendo qualquer coisa, parado, esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Você está sempre com o seu celular na sua mão. Então, pega o seu celular, abre o bloco de notas, abre o Word no celular, qualquer coisa no seu celular, e começa a anotar. Anota ideias, anota um pedaço do seu livro. Eu sempre faço isso. Eu escrevo mesmo meu livro no computador. Mas quando eu estou na rua, direto eu estou ali escrevendo no celular. Que aí, mesmo que eu não esteja escrevendo a história toda ali no celular, algum pedaço da história eu já fico escrevendo. Que aí, quando eu chego em casa, eu passo a limpo. Ou eu complemento as ideias, eu descrevo melhor, mas eu escrevo direto na rua. Leva o seu celular para onde você vai, isso é uma coisa que todo mundo faz. Qualquer fila que você parar, em qualquer lugar, tá parado no trânsito, pega o celular, começa a escrever também. Só não deixa de escrever um pouco todos os dias. Essa é outra forma de você arrumar um tempo para escrever. É no meio do tempo que você tem, você está ali com o seu celular escrevendo toda vez que surge uma oportunidade. E existem várias oportunidades. Não vai me dizer que você de vez em quando não fica ali numa fila. De vez em quando você não fica sentado esperando alguma coisa. Você está numa consulta, por exemplo, você está esperando uma consulta médica, sentado no banquinho, quando tem 10 pessoas na sua frente para ser atendido. Pega o seu celular e começa a escrever. É muito simples. É só você usar todo o tempo que você estiver ali parado fazendo nada, em qualquer, até mesmo dentro dos seus compromissos, pegar e começar a escrever. E aí você sempre vai estar ali escrevendo um pouquinho. E aí o que você faz? Quando você chegar em casa, passa limpo, então passa suas ideias, descreve elas melhor, coloca elas na sua ideia, na sua história. Só não deixe de escrever um pouquinho todos os dias, porque isso é muito importante. Isso vai fazer você evoluir demais na sua escrita, quando você começar a implementar isso. Agora, vamos supor que você realmente não conseguiu, você me diz que não conseguiu implementar, foi nada do que eu te falei. Então faz como eu fiz no começo, escreve pelo menos nos finais de semana. Se você trabalha de segunda a sexta, não tem tempo para respirar, pelo menos nos finais de semana, como eu comecei fazendo desse jeito. Só que o problema disso é o quê? Quando você escreve só no final de semana, duas coisas. A primeira, você vai demorar mais para pegar o jeito da coisa, para evoluir na sua escrita, para ficar cada vez melhor naquilo. Porque você vai estar ali escrevendo num período de uma semana, você pega de novo na história. Assim, é bom que você não vai deixar de escrever. Pelo menos você está ali comprometido toda semana, você está escrevendo um pouquinho. Ótimo! Mas aí você vai demorar muito mais para terminar de escrever seu livro. Vai demorar muito mais para ter novas ideias,
vai demorar muito mais para evoluir na sua escrita. Então, isso pode até te deixar mais travado. Então, assim, se você quiser escrever só nos finais de semana, aí é com você. Mas quando eu escrevia só nos finais de semana, eu levava quase um ano para terminar de escrever meus livros. Quando eu passei a escrever todos os dias, foi em questão assim de no máximo 6 meses. Em um mês, 3 meses, eu já estava com meu livro escrito. E aí você fica com esse espaço enorme de tempo para você escrever, e eu tenho certeza, assim, a não ser que você seja tipo um flash, você fica 24 horas no final de semana escrevendo. Aí, sei lá, né? Depende do seu nível de empenho e dedicação também. Mas se você for escrever tipo 1 hora no final de semana, eu assim, acho que não vai dar muito certo. Você pode até fazer desse jeito, mas você vai demorar muito mais para terminar e para evoluir também. Agora vamos para a quinta e última dica que eu vou te dar aqui, que é uma coisa assim, que é muito óbvio e que muita gente não percebe isso, que pode ser até essa coisa de estar sempre com o celular, que é você escrever no pouco tempo livre que você tem. Vai me dizer que você não tira um tempo de almoço, você não tira um tempo para respirar, você não tem nem 10 minutos do seu dia parado sem fazer nada. Você fica literalmente de 7 às 9 da noite trabalhando ou estudando ou fazendo sei lá o que mais. Porque algum momento ali do seu dia, nem que seja 5 minutos para ir no banheiro, você tem. Então, por que não aproveitar o pouco tempo livre que você tem para escrever também? Você pode escrever no pouco tempo que você tem, usando a mesma lógica do celular. Você está o tempo todo com o celular, você está o tempo todo fazendo alguma coisa que em algum momento você tem que ficar esperando, ou então algum pequeno tempo livre, um pequeno intervalo. Usa esse pequeno tempo livre que você tem. Tem gente que acha que tem para ser um bom escritor, para escrever uma história boa, tem que dedicar horas e horas do seu dia para escrever um livro. O escritor, ele tem que ficar ali o dia inteiro só focado na sua história. Olha só, se você tiver um dia inteiro para ficar escrevendo, eu acho incrível, porque eu amo escrever. Quanto mais eu ficar ali escrevendo, eu me sinto muito bem. Mas a gente não tem esse tempo, né? Tempo é uma coisa que a gente não está podendo, não tem sobra mais. Então, você escrevendo pouco tempo que você tem, você não precisa de grandes horas, você não precisa dedicar uma tarde inteira para você escrever e para você ser um bom escritor. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Para ser um bom escritor, você tem que pelo menos escrever 5 minutinhos por dia. Escreve de 5 a 10 minutos por dia. Você vai ver como é que você não vai evoluir. Tem muita gente que escreve de 5 a 10 minutinhos por dia, escreve muito melhor do que o cara que passa um dia inteiro escrevendo. Porque a pessoa mantém frequência. Você tem que manter frequência na sua história. Escrever um pouco todos os dias. É isso que vai te fazer melhorar. É isso que vai te fazer ser um bom escritor. Não é ficar horas e horas ali escrevendo. Às vezes você pode passar horas e horas travado, olhando para a tela, sem saber o que escrever. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu queria escrever, aí eu escrevi assim um tempo, aí eu parei e fiquei assim, quero continuar escrevendo para eu escrever 1 hora inteira. Aí eu fiquei ali, a tela me encarando, eu encarando a tela. Você não precisa passar um tempão escrevendo. Escreve um pouquinho, vai alimentando a sua criatividade. Você precisa alimentar a sua criatividade, fazê-la crescer. Se você escreve todos os dias, você cresce a sua criatividade. Você vai fortalecer a sua criatividade. É igual quando você está na academia. Você vai lá pegar um peso. Aí você, no começo, aquele peso é extremamente pesado. Quando você começa a pegar todos os dias aquele peso, ele vai ficando cada vez mais leve, vai ficando cada vez mais fácil executar aquele movimento, fazer aquele exercício. É a mesma coisa com a escrita. Se você escreve pelo menos um pouquinho, pegando um peso mais leve no começo, escrevendo 5 minutos no começo, e você faz isso um pouco todos os dias, quanto mais você faz, melhor você fica. Com mais facilidade, você vai escrever histórias maiores, melhores, mais aprimoradas, mais emocionantes. Você não precisa dedicar várias horas do dia. Começa pequeno, começa com pouco. Começa com pouco que você tem. Não precisa fazer se matar de escrever ali até você não aguentar mais. Coloca no papel ali o que vem na sua cabeça. Tá um pouquinho inspirado naquele momento? Pega o celular e escreve um pouquinho também. Mas não deixa de escrever. Você tem tempo para escrever. Mas a gente, com tudo que a gente faz, com toda a correria do dia a dia,
com todas as coisas loucas que a gente faz na nossa vida, às vezes a gente não enxerga, não para um segundo para respirar e para perceber o tempo que a gente tem, um tempo que é precioso e um tempo que está passando. Um tempo que está passando e você está deixando de escrever e publicar seu livro. E várias outras pessoas que estão de fato comprometidas, que estão aqui comigo nesse aquecimento para a jornada do escritor independente, que estão aqui verdadeiramente comprometidas, elas vão escrever e publicar seu livro. Então acabou a procrastinação. Não tem mais essa de não ter tempo. Você agora viu aqui 5 formas de você escrever sem ter tempo. E você pode escolher a que você se identificar melhor, a que você vai se adaptar melhor, fazer qualquer uma delas. Mas agora só não tem mais a desculpa para não escrever sem ter tempo. Porque você tem tempo. Eu te mostrei aqui isso. Eu te mostrei que você, fazendo qualquer coisa, você tem tempo sim para escrever. E que agora a única coisa que você não tem é desculpa. Então, quem está realmente comprometido, está aqui comigo até agora, no final, eu tenho certeza que você vai conseguir escrever e publicar seu livro de ficção sem uma editora. Então, agora eu vou ler alguns comentários que vocês fizeram aí, tirar algumas dúvidas. Perguntaram aqui no Instagram, quanto tempo preciso escrever por dia? Já até falei ali, quando eu estava respondendo, falando sobre uma das formas de escrever, que é você dedicar pelo menos de 5 a 10 minutos. Você pode escrever longas horas, mas só se você quiser. É aquele negócio, você começa a fazer e fica cada vez mais fácil. Algum momento você vai pegar para escrever, vai escrever 3 horas direto sem nem perceber. Você não vai nem ver o tempo passar. Quando você tiver menos percebido, já foram 5 horas e você está ali escrevendo e nem viu o tempo passar. Então, mas no começo, é assim, 5 a 10 minutinhos por dia, escreve um parágrafo, escreve pelo menos alguma coisa ali, só para você manter a linha de raciocínio, só para você não deixar mesmo de escrever. Não precisa ser longas horas, você só precisa escrever um pouquinho todos os dias. Deixa eu ver comentários aqui no YouTube também. Tô vendo gente escrevendo aí que está comprometida, é isso aí. Eu sinto que não consigo organizar minhas ideias para escrever. Tempo eu tenho. Então, isso é outro negócio. Quando você sente que tem tempo, mas não consegue organizar as ideias. A organização é extremamente importante para conseguir escrever uma boa história. Então, como organizar as suas ideias? Quando você... Primeira coisa, eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu uso ou o bloco de notas do celular ou tenho um caderninho de anotações. Nesse caderninho eu anoto todas as ideias que aparecem para o meu livro e muitas vezes as ideias elas vêm de forma desorganizada. A gente não, às vezes vem uma ideia para o início, outra vez vem uma ideia para o fim, aí de repente vem uma ideia para uma coisa que estou escrevendo agora. Então fica meio desorganizado mesmo. Mas como organizar essas ideias? Eu faço da seguinte forma. Eu coloco tudo, eu crio uma linha do tempo. Você pode até pegar uma folha branca, assim, uma folha 4 mesmo, cria uma linha, faz uma linha mesmo com uma régua e vai anotando uma linha do tempo. Todas as etapas da história, todas as partes da história. Começa a pegar essas ideias que você tem e organizá-las nessa linha do tempo. Coloca o que pode acontecer no começo, aí o que acontece depois, e no fim, e no desenrolar da história, e você vai encaixando essas ideias igual uma pecinha num quebra-cabeça nessa linha do tempo. Você pode fazer dessa forma que isso com certeza vai te ajudar a organizar melhor as ideias. Você pegar todas as ideias que você já tem, organizar nessa linha do tempo, para você conseguir desenvolver melhor essa história e você ter uma maior clareza. Isso te ajuda a ter clareza da história. Quando você faz dessa forma, você consegue visualizar a história passando uma timeline, assim, como se fosse uma trilha de filme. Deixa eu ver outras. Quanto tempo você levou para escrever A Fúria do Caos? A Fúria do Caos foram, acho que, 3 meses, de 3 a 4 meses. Não chegou a ser um mês, igual o livro Herói Obscuro, porque foi nessa reta final aí de terceiro ano do ensino médio, Enem, uma loucura. Mas eu, desse jeito aí, de continuar escrevendo, mesmo com tudo que eu estava fazendo, e aí eu acabei demorando mais do que o Herói Obscuro, mas A Fúria do Caos eu escrevi acho que em 3 ou 4 meses.